Olá, assinante do Band News. Começa agora a coluna Giro Business. O tema da semana, a indústria automobilística, pontuando caminhões e ônibus. E o nosso entrevistado, o presidente da MAN Latinoamérica, Roberto Cortes. Cortes, uma alegria recebê-lo no Giro Business. Muito obrigado pelo convite. Espero que tenhamos aí uma semana intensa de informações sobre esse setor que é tão importante para a nossa economia, o setor de caminhões e ônibus. Cortes, a história da indústria automobilística nacional passou a existir no Brasil, de fato, a partir então da Revolução de 1930, com o presidente JK Juscelino Kubitschek, que se comprometeu com um progresso de 50 anos em apenas 5. Te convido para a gente assistir uma reportagem que fala mais a respeito dessa história, para que a gente possa discutir sobre a indústria. Antes da Segunda Guerra Mundial, o Brasil apenas montava veículos com componentes importados. No final da década de 1940, circulava no país uma frota envelhecida de carros, utilitários e caminhões, americanos e europeus. E foi o presidente Getúlio Vargas quem implementou uma nova mentalidade do governo, para que a indústria automobilística se tornasse uma realidade no país. O que de fato veio a ocorrer no governo seguinte, de Juscelino Kubitschek. Com a política desenvolvimentista e o lema 50 anos em 5, a indústria e o transporte foram prioridades no governo JK. Em 1956, foi criado o Grupo Executivo da Indústria Automobilística, cujo objetivo era estabelecer e supervisionar as normas para a criação desta indústria. Um dos pilares era a produção local. E foi assim que, na mesma década, foram inauguradas as primeiras fábricas de caminhões e ônibus no país. Cortes, analisando o atual momento da indústria automobilística, falando especificamente sobre caminhões e ônibus, como encontra-se então a competitividade do setor nacional? E nesse contexto, quais são as maiores dificuldades que o setor enfrenta? Bom, eu diria que a questão da competitividade, o que sofremos hoje, Sérgio, é com essa queda consecutiva de venda nos últimos anos. A indústria de caminhões e ônibus é um bom termômetro da economia e, convenhamos, a economia não vai bem e automaticamente o setor de caminhões também não vai bem. E o que acontece é que hoje nós temos uma capacidade instalada aqui no mercado brasileiro de aproximadamente 400 mil produtos por ano e hoje a produção estimada está ao redor de 100 mil. Então, o problema da competitividade reside na capacidade ociosa. E é muito difícil você ser competitivo e ter uma rentabilidade adequada quando a sua capacidade está sendo utilizada em apenas 25%, 30%. De fato, um número alarmante, principalmente quando se percebe o decréscimo que esse setor teve agora no último quadrimestre do ano. Um decréscimo da ordem de 25%. Cortes, nesse contexto, de que forma que o setor vem trabalhando para reverter esse cenário, para conseguir ganhar competitividade, produtividade e, por fim, melhorar as suas vendas? Bom, eu diria que o setor como um todo está se ajustando a essa nova realidade, ajustando a capacidade de produção na medida do possível para que nos adequemos a essa nova realidade. Mas o mais importante, Serginho, é que nós começamos a perceber já uma mudança de tendência. Até o mês de fevereiro, nós realmente vínhamos experimentando novas quedas e a partir de março, abril e o início de maio, nós já estamos sentindo uma reversão dessa tendência. Isso é que está nos trazendo uma alegria e uma esperança, que após tantos anos de decréscimo, cheguemos agora num ponto de reversão. Fazendo uma análise microeconômica, pontuando a indústria de caminhões e ônibus, a que fatores, Cortes, se deve, então, esta reversão, este aumento nas vendas? Eu diria que é basicamente em função da tão esperada retomada da atividade econômica. A venda de caminhões ela está atrelada ao desenvolvimento do PIB. Hoje, 65% das mercadorias são transportadas por caminhões e, havendo uma demanda maior, uma venda maior de mercadorias, automaticamente haverá uma necessidade de caminhões. Então, a economia melhorando, o setor melhora e é isso que nós estamos observando. Fico feliz de poder promover uma agenda positiva aqui no Giro Business, na companhia de Roberto Cortes, que é o presidente da MAN Latinoamérica e que estará conosco durante toda a semana.